E hoje eu sinto o Espírito Santo de Deus tão presente aqui. É tão bom ver que muitas pessoas estão aqui para poder aproveitar isso. Que bom, que bom. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou orar agora pelos pedidos de vocês. Muitos de vocês deixam os pedidos ali atrás, na caixinha de pedidos. Alguns outros mandam seus pedidos pela internet. A gente está assistindo em casa. Eu vou orar pelos pedidos de cada um de vocês. Se você não escreveu o seu pedido, não tem problema. Você apresenta a Deus agora, enquanto eu estiver orando, porque o Senhor conhece o teu coração também. Senhor, eu apresento a Ti agora cada irmão, cada irmã. O Senhor conhece os desejos e as angústias de cada coração, Pai. E o Senhor também diz na sua palavra que olho nenhum viu aquilo que o Senhor tem para nós. As coisas que o Senhor tem para nós são muito maiores e melhores. Então te peço também, Senhor, tira do nosso coração o desejo por aquilo que não é teu. Aquilo que a gente busca que não é teu, tira dos nossos corações, da nossa mente, Pai. Mas se estiver de acordo com o teu plano, faz as suas maravilhas. Nosso Deus é um Deus de milagres, Pai. Eu entrego a saúde, eu entrego as finanças, eu entrego os casamentos, eu entrego principalmente os relacionamentos contigo, Pai. Visita os filhos, visita a família de cada um. Senhor, abre portas onde não existem. Dê a sua bênção na vida de cada pessoa dessa igreja. E eu declaro a vitória de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Se você tiver sem Bíblia, você pode ficar aí perto de alguém que tenha, para você poder ler com a pessoa. Alguém avisa as pessoas no YouTube, escreve ali, pastora Lenita, Romanos 12, 2. Quem for encontrando vai se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, escuta e está tudo bem. Romanos 12, 2. E diz assim a palavra do Senhor: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Não sedes conformados com esse mundo. Sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar. Os irmãos não vão acreditar, mas eu fiquei rouco hoje no louvor. É porque eu fico ali no fundo gritando, né? Sem microfone, que é para não estragar o louvor da pastora Tatiana e do pastor Márcio. Eu desligo o meu microfone e fico ali no cantinho, assim, muito fervor. Mas tá tudo bem. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre essa transformação que a gente está aqui vendo em Romanos e sobre como que isso se aplica no nosso dia a dia. Algumas coisas que a gente vive e que a gente deveria transformar, segundo o que Deus fala para nós na palavra dele. Mas eu quero começar contando uma história. Esses dias eu estava lá em casa, Benjamin estava assistindo um negócio que eu odeio assistir, que ele estava assistindo uma pessoa jogar um joguinho na internet. Estava jogando Minecraft. Não sei se todo mundo conhece que jogo é esse. Mas eu não sei se eu acho pior o joguinho ou o cara fazendo as vozinhas jogando o joguinho, né? Eu fico pensando, se pelo menos ele tivesse uma voz diferente, me irritava menos. Mas aí eu falei, bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você gosta de assistir o cara jogando? Por que, ao invés de você assistir o cara jogando, você não desliga e você vai jogar? Aí ele falou assim, porque ele é muito bom. Aí eu falei, mas você sabe por que ele é bom? Aí ele falou, não. Eu falei, porque ele não ficou assistindo ninguém jogar, ele foi jogar. Porque ele estava jogando e ele ficou bom jogando, porque antes da gente ser bom, a gente é ruim. E eu falo muito isso para ele, para a Ana em casa às vezes, sabe? Que antes da gente ser bom em qualquer coisa, a gente é ruim naquela coisa, porque a gente começa sendo ruim e a gente vai ficando bom. Né? E é o normal da vida, assim, né? Mas ele estava vivendo ali, na infância dele, aos 8 anos de idade, uma coisa que a gente vive, às vezes, para o resto da vida, se a gente não tomar cuidado. E não é só entrar em prática. Não é só isso. Não é sobre isso que eu quero falar. Ele estava vivendo as mentiras e a dominação que a gente vive na nossa mente todos os dias. Todos os dias, se você não tomar cuidado, você passa por isso. Inclusive, a palavra do Senhor fala o seguinte, que
Todos os dias, diariamente, a palavra do Senhor fala diariamente. Diariamente, a gente deveria examinar a nós mesmos, para que a gente pudesse entender como é que a gente está perante as coisas do Senhor, perante o mundo, todos os dias. Você sabe por que fala todos os dias? Porque mesmo quem é experiente na vida cristã tende a errar se não examinar a si mesmo. Você precisa se olhar todos os dias. Todos os dias você precisa pensar sobre como você está encarando determinadas coisas. E eu venho estudando muito nos últimos tempos sobre as batalhas que a gente passa na nossa mente. E é incrível porque quanto mais eu estudo isso, mais o Senhor me traz isso. E mais porque a gente começa a meditar no Senhor, né? E às vezes você pode até se perguntar, pastor, como é que medita no Senhor? Porque a gente fala sobre meditar em Deus, né? Meditar na palavra, meditar nas coisas de Deus. Talvez você não saiba o que é isso, né? Como é meditar na palavra do Senhor? Eu vou sentar de perna cruzada e fazer assim com a mão, igual as pessoas meditam quando não estão meditando a Bíblia. Não, não é isso. Olha só. Se você passa uma boa parte do teu dia pensando nos seus problemas, preocupado com os seus problemas, sofrendo com os seus problemas, acredite em mim, você está meditando sobre os seus problemas. Porque você parou para refletir e pensar mais sobre aquilo. Só que a gente não faz isso na palavra do Senhor. A gente não reflete, a gente não medita sobre a palavra do Senhor. Isso é algo que a gente faz muito pouco. Talvez você tire boa parte do seu dia para fazer uma série de outras coisas. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e aí eu sempre sou muito curioso sobre o dia a dia das pessoas. Eu falei assim, como é o seu dia? E aí ele falou, eu acordo tal hora, eu tomo café, vou para academia, eu faço tal coisa, não sei o quê. E no meio da tarde ele é uma pessoa que tem bastante tempo livre. Aí você, no meio da tarde, eu paro e sempre vou ler alguma coisa. E sempre vou estudar alguma coisa. Agora eu estou lendo esse livro, agora eu estou estudando tal coisa, agora eu estou fazendo não sei o quê. Aí eu falei assim, quando é que você vai à igreja, ou você lê a Bíblia, ou você estuda as coisas de Deus? Aí ele falou, domingo à noite. Aí eu pensei, cara, ele tem tempo todos os dias para poder ler e estudar uma coisa nova. E eu tenho certeza que em determinado momento ele não sabe qual vai ser a coisa nova. Ele fica caçando uma coisa nova, mas ele não tem tempo para estudar as coisas da Bíblia. E o que isso tem a ver com a história que eu estava falando do Benjamim? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Os nossos atos, muitas das vezes, eles nos levam à perdição. Muitas vezes, né? Se você não tomar cuidado com aquilo que você faz, seja um ato de traição, seja um ato de mentira, de engano, seja do que for. Determinados atos que você faz, eles te levam às vezes à perdição, eles te levam a arrependimentos profundos e amargos para o resto da vida. Mas antes desse ato acontecer, ele aconteceu na tua mente. Ele aconteceu no teu pensar. É por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, não sedes conformados por esse mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente. Porque tem um processo. O processo é o seguinte, você pensa, você sente, você fala, você faz. Então, você pensa, sente, fala, faz. Se você tem um sentimento ruim dentro de você sobre qualquer coisa que seja, antes de você ter esse sentimento ruim, você pensou sobre isso. Ontem eu e Tati, por exemplo, a gente estava conversando com umas pessoas e a gente estava falando sobre o sentimento dos ciúmes. A gente estava dando exatamente esse exemplo e falando sobre isso. De repente vem algo na tua mente e você pensa, fulano está muito estranho. Está sumindo, está passeando todo dia sem mim, está mais bonito, está cheiroso, sei lá o quê, está preocupado. Ou, Beltrano agora não me dá tanta atenção mais, fica muito tempo no celular e tal. E você começa a pensar que aquela pessoa está fazendo alguma coisa com você. E quando você começa a pensar, você começa a sentir. Você começa a sentir ciúme, você começa a sentir insegurança. Às vezes você começa a trazer na tua mente várias experiências ruins que você já passou na tua vida com alguém fazendo isso com você. De repente você fala o que não devia, às vezes você magoa a pessoa, às vezes aquela pessoa estava mais bonita para você, inclusive. Ou você não teve mudança nenhuma, a mudança foi toda na tua cabeça, mas você fala o que não devia e você age de uma forma errada e você se arrepende para o resto da vida. E eu estou dando um exemplo que tem a ver com o ciúme, mas a gente faz isso todos os dias. A palavra de Deus fala o seguinte, que aquilo em que você acredita é. É interessante isso, sabe?
Porque ela diz, aquilo em que você acredita é. O que significa isso? Que se você acredita que você é incapaz de fazer determinadas coisas na sua vida, você é mesmo. E isso não é nenhuma balela de pessoas que estão falando aí fora sobre o controle da tua mente, sobre o poder da tua mente, sobre você ser capaz de fazer todas as coisas e tal. Até porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é sozinho. Mas a Bíblia fala que conforme você crê, assim é. É interessante porque muitas coisas que a gente vê no mundo, a gente não sabe que estão na Bíblia. A gente estava conversando esses dias com uma pessoa, a gente estava falando para ela ler Provérbios, e a gente estava falando sobre isso. E lá em Provérbios diz assim, ó, Provérbios 23:7. Provérbios 23:7, se você quiser anotar. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então, se você acha que algo é daquele jeito, é mesmo. É uma profecia autorrealizável. Aquilo vai acontecer na tua vida. Porque você acha que é. Agora, Satanás, sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele luta pela tua mente. Satanás não luta pelas suas ações. Satanás não luta para que você esteja ali vendo pornografia, ou usando drogas, ou traindo, ou mentindo, ou roubando, ou matando. Satanás luta para que você pense que aquilo está tudo bem. Para que você sinta que aquilo é o que você devia fazer. Para que você fale que está tudo bem porque todo mundo faz assim. Quando você faz, ele já ganhou há muito tempo. Porque a nossa batalha é na mente. E aí, é o seguinte, não é porque está todo mundo pequenininho aqui na tua cabeça, não. Sabe? Igual a gente via nos desenhos, ficava um anjinho, um diabinho em cada ombro da pessoa, e um falava uma coisa, outro falava outra e tal. Não é isso não, é no mundo espiritual, porque a sua mente vai muito além do espaço da tua cabeça. É no mundo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo está aqui, mas a única coisa que está só aqui é o nosso corpo. O nosso espírito vive no mundo espiritual. E você é derrotado na tua alma se você não tomar cuidado. Porque é na sua alma onde ficam os seus sentimentos. E aí Satanás, sabendo disso, todos os dias ele te conta uma mentira diferente. E aí você acorda e pensa, eu estou muito cansado. Nossa, hoje eu não consigo fazer nada. Ai, meu Deus, que preguiça de sair da cama, está chovendo lá fora. Hoje é um dia péssimo para trabalhar. Ai, lá vou eu encontrar fulano de novo. Eu odeio encontrar fulano. E você começa a pensar e você começa a perder a batalha na tua mente. Porque você começa a pensar aquilo, aí você começa a sentir desânimo, aí você começa a sentir cansaço, você começa a sentir raiva, preguiça, sentimentos. A alma é repleta de sentimentos. O espírito não é repleto de sentimentos. O espírito é repleto de certezas e de coisas que são perenes, que é a paz que excede o entendimento, é o amor. Essas coisas vêm do espírito. Mas você começa a viver aqueles sentimentos. Você pensa aquilo, você começa a sentir. Você fala e você joga maldição em você mesmo. Porque a palavra de Deus também diz que a língua é o pior órgão que há, porque ele é capaz de matar. E você profere, e você fala, e aí você age. E aí realmente, você é cansado, você é destruído, você é desanimado, você é essas coisas todas. Só que o que a maior parte das pessoas não sabe é que você pode pensar sobre o que você está pensando. E eu venho falando muito sobre isso às vezes nas pregações, porque isso é algo que acontece demais comigo. Eu penso sobre o que eu estou pensando. E aí eu penso assim, isso que eu estou pensando é certo? Isso que eu estou pensando é de Deus? Isso que eu estou pensando é assim mesmo? E aí eu começo a confrontar com as coisas de Deus para saber se aquilo que eu estou pensando é de Deus. Por exemplo, as coisas de Deus trazem tranquilidade e paz. Ou se eu estou pensando num negócio que me traz desânimo, tristeza, angústia, não é de Deus. E se você tem essa capacidade de pensar sobre o que você está pensando, você pode transformar o que você está pensando. Você pode pensar, eu não vou cair nessa hoje. Eu não estou cansado, não. Você sabe que eu quase caí numa dessa hoje antes de começar o culto?
Eu tive um dia muito cheio, um monte de reunião, estava muito cansado mesmo. Aí eu estava ali na porta, estava conversando com a Fatinha ali na porta. Aí eu comecei a bocejar. Aí ela falou assim, você está muito cansado hoje, né? Eu falei, tô. Aí eu ainda ia pregar. Aí eu falei, tô. Aí eu parei e pensei, olha só. Aí eu falei assim, tô não, porque quando eu chego na igreja, minha energia se renova. Eu falei, eu sempre me renovo na terça-feira à noite, porque eu venho pregar. Mas eu estava caindo na mesma coisa. Quer ver outra mentira que Satanás fala para você? Você não dá conta. Foi o que ele falou para o Benjamim. Você não dá conta. Você não é capaz. Você nunca vai ser capaz de fazer assim. Isso só serve para o outro, não serve para você. É só o fulano que está lá na internet falando errado com a voz chata que consegue. Você não. Você nunca vai ser capaz de fazer isso. E aí você acredita que você nunca vai ser capaz de fazer isso, você sente que você nunca é capaz de fazer isso, você fala e você age e você nunca vai ser capaz de fazer isso. Porque é assim que Satanás ganha a tua mente. Ah, Bruno, mas como é que a gente ganha de Satanás na mente? Usando um antídoto da mente, chamado Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente precisa agir. Satanás está brigando na nossa mente porque ele quer ganhar a tua ação. Ele não quer ganhar a tua mente, ele quer ganhar a tua ação. E você tem que agir, porque o pensar em Deus, ele vem acompanhado do agir em Deus. Porque Jesus disse assim, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou, ide e observai a todos os que pregam o evangelho a toda criatura. Se tivesse televisão naquela época, ele não ia dizer assim, ide e assisti no YouTube todos que pregam o evangelho. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que você precisa praticar o ser cristão. Você precisa praticar o ser cristão. E isso é todos os dias. Eu passei outra situação, estava chegando aqui de carro, deixei a Tati, ela desceu, eu fui procurar uma vaga, aí eu dei seta para poder estacionar num outro lugar assim, aí o cara não me deixou entrar, olhou com cara feia e abaixou o vidro. Abaixou o vidro e olhou para mim com cara feia. Aí eu abaixei o vidro, ele estava preparado assim, ele estava com a cara muito feia. Aí eu abaixei o vidro e falei assim, boa noite, como você está? Aí eu falei, eu só quero virar aqui. Aí o cara ainda vira para mim e fala assim, é só dar seta, não sei o que, começou a xingar. Eu dei seta, esperei, entrei tranquilamente e parei o carro. Eu estava vivendo o ser cristão. Ele merecia que eu agisse com ele diferente do que ele agiu comigo? Não, eu não faço isso porque ele merece. Eu faço isso porque eu estou vivenciando o ser cristão. Mas se você vivencia o ser cristão sem ler o manual de instruções, que é a Bíblia, você não sabe o que fazer. E olha, não adianta você ir para a igreja toda terça-feira. Não adianta você ir para a igreja todo domingo. Não adianta ir terça e domingo. Não adianta ir todos os dias. Sabe por quê? Você vai chegar na igreja, você vai se emocionar, você vai ser tocado, o seu espírito vai se encontrar com o Espírito de Deus e você vai sair de lá e você não aprendeu sozinho. Porque o aprender sozinho é você ler o manual de instruções sozinho. E é você meditar na palavra de Deus sobre o que você devia fazer sobre aquilo que você meditou. É assim que acontece. Ah, mas eu vou ficar esperando então para eu colocar as coisas em prática? Não. Quer ver um exemplo? Jesus falou para os discípulos, ide e pregar, e vocês vão fazer um monte de coisa que até mais do que eu faço. Né? Resumidamente foi isso que ele falou. Vocês vão para todos os lugares, vão de 2 em 2, vocês vão pregar, vocês vão transformar um monte de gente, vocês vão curar, vocês vão libertar. E eles foram, não é? Mas eles aprendiam um monte de coisa enquanto iam. Eu estava ouvindo a Bíblia esses dias, foi ontem eu acho, aí passou aquela passagem em que eles tentam curar um rapaz que está endemoniado e eles não conseguem. E aí Jesus vai lá e cura. E aí eles falam assim, Senhor, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus fala assim, porque essa casta de demônio é só com jejum e oração. Sabe o que eles fizeram ali? Ó, check. Porque é o seguinte, aprendi. Se eles não tivessem tentado expulsar, se eles não tivessem feito nada, se eles estivessem só na parte teórica, eles não iam nem perceber. Ia passar batido. Porque você tem que agir. Agir sendo cristão. E ler para entender se aquilo que você está fazendo
tem a ver com o que você está lendo, com o que você está aprendendo sobre a palavra de Deus. A pastora Tatiana estava orando aqui falando assim, a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes que penetra até o espírito. É isso que a palavra de Deus é. E ela separa as coisas. É por isso que ela penetra fundo. Porque ela separa. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus, você pode fazer que nem eu. Eu agora não leio muito assim mais. Eu escuto todo dia. Eu vou para a esteira, fazer alguma coisa, e eu ponho lá, tenho um aplicativo que eu ponho e a pessoa vai lendo para mim. E eu vou ouvindo. E às vezes é até bom, porque eu vou reparando. Aí às vezes eu dou um pause, aí eu leio. Eu falo, esse cara leu errado. E aí eu vou olhar, não, errado estava eu, sabe? Mas o ouvir a palavra de Deus é o que te transforma. É o que transforma a tua mente. Porque você não transforma a sua mente sozinho. Senão você vai ser sempre derrotado nas mesmas coisas. Existe alguma coisa na tua vida, por exemplo, que você pensa assim, nossa, eu já tentei fazer isso tantas vezes e sempre deu errado? Talvez exista. Que existe na vida de quase todo mundo. Alguma área que você pensa, já tentei fazer isso tantas vezes e não consigo. Sabe o que acontece? Primeiro, você está dizendo para você o tempo todo que você não consegue. Você já tentou várias vezes e não consegue. Você está acreditando naquilo que você pensa. Segundo, você tentou sim. Eu até acredito que você tentou. Mas você não tentou com Deus. Porque existem coisas que a gente só consegue com Deus. Porque essa é a diferença entre o que eu estou falando e você ir em algum lugar e a pessoa falar assim, porque a nossa mente, tudo que a gente pensa, a gente consegue e tal. Não consegue, mentira, balela. É porque você segue um Deus que é o Deus de maravilhas. Que ele é um Deus que ressuscita. E você quer ver uma coisa? Estava cansado, tal. Eu fui olhar, eu ouvi a palavra ontem, e eu pensei, Senhor, estou cansado. Como é que eu vou fazer isso? Não dou conta de fazer sozinho, não. O que eu faço, tal? Aí eu vou para a palavra. Aí você pensa assim, não, ele foi descansar, né? Depois ele pensa no problema de novo. Não, eu estava pedindo a Deus para me dar a solução. Aí eu vou lá e leio assim, e Moisés disse ao Senhor, estava muito cansado. Desse jeito, tá? Eu estou falando na linguagem contemporânea, mas foi isso que estava escrito. Moisés disse ao Senhor que estava muito cansado e que ele não conseguia mais julgar entre o povo de Deus, que era muita gente para poder julgar, muita coisa. Aí o Senhor falou para Moisés, arruma 70 para te ajudarem. Aí eu pensei, eu não entendi, preciso arrumar mais gente, né, pai? Arruma 70 para te ajudarem. Aí eu falei, tudo bem. Aí, olha como são as coisas de Deus. Aí eu pensei assim, pai, mas se eu trouxer 200 que estejam e não pensarem como eu, como eles vão fazer isso? Aí eu continuo lendo. Aí diz assim, e aí o Senhor falou assim, e o meu espírito que está sobre você vai ficar sobre eles também, para que eles consigam fazer o que você faz. Aí eu pensei, o Senhor, agora só falta escrever embaixo o que minha mãe fala quando Deus fala assim com a gente na palavra, que é, que parte de tal coisa você não entendeu. Sabe? Porque é o que a pastora Alinita fala, que às vezes Deus está falando com a gente está teimando, e ele fala, que parte de tal coisa você não entendeu? Não é? E assim, a resposta veio na palavra. Mas a resposta veio porque eu procurei na palavra. E porque eu esperava que o Senhor me desse a resposta. Então é um caminho longo. Qual foi o primeiro caminho? Eu confrontei comigo mesmo, com a minha realidade. Eu pensei, Deus falou para eu fazer determinada coisa. Eu já sabia que era Deus que tinha mandado eu fazer. Deus falou para eu fazer determinada coisa. Aí eu pensei assim, tá bom, eu não tenho nem tempo, nem energia, nem capacidade para fazer isso que Deus mandou. Como é que eu faço isso, pai? Se eu não tenho nem tempo, nem energia, nem capacidade. Mas eu não pensei, eu não sou capaz, eu não vou fazer. Deus falou, mas eu não acredito, deve ser para os outros, não é para mim. Isso deve servir lá fora, não serve para mim. Eu pensei, eu não tenho a resposta de Deus ainda sobre isso. Entende que o pensamento é diferente? E aí eu orei ao Senhor. E qual foi o meu sentimento? Não foi de frustração, não foi de derrota, não foi de angústia, foi de espera. E aí quando você espera em Deus, você vive as coisas que estão no Espírito. Porque aí eu vivi a paz que excede o entendimento. E aí eu procurei a resposta na palavra do Senhor. E aí ele trouxe para mim. E aí o meu pensamento era, eu já sei. Eu vou trazer e o Senhor vai capacitar que eu trouxer. E eu já sei que
que o Senhor quer que eu faça. E aí você se sente mais capaz, porque Deus está fazendo com você. E aí você fala, para eu ter coragem de falar aqui para vocês, é porque você fala. E aí você fala, e aí você age. E as coisas acontecem segundo o que Deus planejou. Sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue entender o plano dele. Porque ele fala assim, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou o que eu tenho para você. O que significa que você pode passar um dia inteiro pensando aquilo que Deus tem para você, que o que ele tem para você é maior. E não adianta. E aí não adianta você diminuir o tamanho do teu Deus. Não adianta. Estava lá em casa um dia desses conversando sobre isso e eu estava falando com um colega e eu falei assim, eu estava esperando uma resposta de Deus sobre determinada coisa. Deus me dá umas respostas muito diretas às vezes, sabe? Eu acho que é porque eu devo ser meio burro para entender as indiretas. Deve ser isso. Eu estava esperando uma resposta de Deus e aí eu fui ler um livro. E aí o livro chama Enfrentando o Seu... Persiga o Seu Leão. Eu recomendo a todos vocês que leiam isso. Então, Persiga o Seu Leão. E aí eu estava lendo Persiga o Seu Leão e o livro começa com o cara dizendo que se você reduz o tamanho dos seus sonhos, se eles não são do tamanho do teu Deus que vai realizar os seus sonhos, é porque você não está confiando na capacidade do teu Deus de realizar o sonho. Está confiando na tua. Aí eu pensei, nossa, pai, só faltou um tapa na cara depois dessa, sabe assim? Porque foi uma resposta muito imediata. Ele falou, olha, você precisa sonhar do tamanho do teu Deus. Porque o seu sonho quem vai realizar é Deus. Esses dias a gente estava fazendo casados lá em casa e Deus me mostrou que tem um casal que vai ser muito usado, né, para trabalhar casais. E eu falei isso para eles. E aí eu me lembro que, não lembro se foi a esposa ou o marido, falou assim para mim, nossa, mas Deus tem que mudar muita gente para conseguir fazer isso. Aí eu falei, pegou a chave, é isso aí. Deus vai te mudar muito. Não acredito que é você não. Deus vai te mudar muito para você poder conseguir fazer. Mas o grande lance é, não perca a batalha da tua mente. Porque aquilo que você imagina na tua alma, assim é. Esse é o grande trunfo que Satanás tem contra você. Porque se ele te faz imaginar, assim é. Vou te contar uma coisa, eu já falei isso aqui mais de uma vez. Tinha uma época na minha vida que eu tinha mais ciúme da Tati, assim. E aí, a pastora Lenita ri porque ela acha que isso não mudou, mas mudou. Mas eu tinha um ciúme que gerava insegurança. Não devia gerar, mas gerava insegurança. E aí, Satanás, sabendo disso, me fazia sonhar que a Tati estava aprontando um monte de coisa comigo. Eu tinha cada sonho que vocês não têm ideia. E eu acordava com raiva, falando, não é possível, tal. E aquilo só aumentava a minha insegurança. Porque eu sonhava aquelas coisas e ficava com raiva daquilo. Eu ficava com raiva dela não, graças a Deus, mas eu ficava com raiva daquilo. Ficava não, amor. Aí eu fui procurar a resposta na Bíblia, e a Bíblia diz assim, quais são os frutos do Espírito, quais são os frutos da carne. E aí lá na lista dos frutos da carne, está escrito ciúme. Aí eu, putz, olha só como eu sou trouxa. Eu estou vivendo um fruto da carne. Eu devia viver a paz que excede o entendimento. E aí virou uma chave na minha cabeça. Todas as vezes que eu estava inseguro, que eu estava um pouco mais assim, eu pensava, esse sentimento não é de Deus. E Satanás continuou me trazendo sonhos. E eu acordava com raiva de Satanás. Eu falava, pô, de novo? Você vai me trazer um sonho desse de novo? Será que você não percebeu que não cola mais? Você vai continuar me trazendo esse tipo de sonho e tal? Que saco! Sabe? Eu falava, é possível. Eu acordava com raiva de Satanás. Eu estou dando um exemplo na minha vida, mas eu tenho certeza que na de vocês tem um monte assim. Porque às vezes você precisa entender o que são os frutos do Espírito. O que é o agir do Espírito. E você só sabe que se alguém fizer mal para você, você tem que dar a outra face se você ler a palavra de Deus. Você só aprende que você tem que orar pelos seus inimigos se você ler a palavra de Deus. Uma pessoa falou para mim, para a Tati esses dias, olha, não é que Deus está limpando meu coração? De tanto eu orar por fulana. Eu falei, é assim que Deus faz. É assim que funciona. Sabe por quê? Você não sabe tudo como Deus age. Você tem que agir às cegas mesmo. Deus mandou, você faz.
Eu vou te dizer, se eu soubesse tudo como Deus quer, como são os planos de Deus, eu ia saber, porque na Bíblia tem um livro inteirinho para eu ler só da genealogia dos reis todos que tem lá. Porque eu nunca entendi porque eu tinha que ler, porque aí o filho do fulano tinha 5 filhos que chamavam Beltrano, e aí morreu todo mundo, reinou o segundo. E aí, porque eu não entendo profundamente porque aquilo está na Bíblia. Eu que eu sou pastor há muitos anos, sabe? Algumas coisas eu já comecei a entender um pouco, assim, sabe? Deus está mostrando uma série de coisas ali, mas tudo eu não entendi ainda. Se eu fosse dono da razão, soubesse de tudo, talvez eu não tinha colocado aquilo na Bíblia. Sabe? Se fosse eu que tivesse preparado a Bíblia. Você não tem as respostas. Você não sabe. O que eu estava querendo dizer para o Benjamin lá atrás, na verdade, era: primeiro, para de acreditar que você nunca vai jogar desse jeito. Para de acreditar nisso, porque isso é uma mentira. Para de acreditar nisso. Segundo, vai fazer. Vai fazer, vai viver, vai colocar em prática e deixa de ser espectador. Porque você precisa ser quem faz. Quem faz as coisas de Deus. Porque Deus também não falou assim, não. Ó, eu separei uns para serem pastores e tá tudo bem e o resto fica na tua. Não, ele falou assim: uns são pastores, outros são apóstolos, outros vão louvar, outros... Ó, você sabe uma coisa, por exemplo? Todas as vezes que vocês entram aqui na igreja, a Fatinha está lá na porta esperando vocês. Ela faz isso com amor e carinho. Depois quem vem pregar aqui sou eu. Depois quem vai cuidar das crianças lá embaixo é a Miriam, é a Olímpia. Depois quem vai fazer o lanche, sabe? Assim, cada pessoa. Ou você não faz nada dentro da igreja, mas aonde você está, você faz a obra de Deus. Porque eu já passei pela experiência de gente falar assim: eu não gostava de crente até conhecer você. Agora eu quero ir numa igreja. Você não sabia nem que eu era pastor. Ou seja, aonde você está vivendo o ir de fazer. Então, primeiro, você acredite que você é capaz. Depois você faça. E no fazer, você vai tropeçar. Porque Jesus também falou na palavra dele assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As pessoas não entendiam tudo o que ele estava falando. Eu acho interessante que tem uma hora que eles vêm contestar Jesus e ele fala assim: vocês não conseguem entender o que eu estou falando, porque vocês não vão para onde eu vim. E ele fala exatamente desse jeito: de onde eu vim, vocês não vão, vocês não conseguem entender, porque eu venho do Pai e vocês não são de Deus. E aí eles começam a questionar Jesus e ele fala assim: mas o nosso pai é Abraão. Aí Jesus fala assim: não é não. Se o pai de vocês fosse Abraão, vocês não estavam querendo me matar. O pai de vocês é o diabo, que é o pai da mentira. E é por isso que vocês não entendem o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque não tem meio termo. Ou você vive Deus ou você não vive Deus. E para você viver Deus, você tem que compreender o que Deus fala. E Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo. E cada vez que você ler a palavra de Deus, Ele vai falar com você num grau de profundidade diferente. Mas é com você. Com você. Porque o processo de caminhada é com você. E eu vou falar, olha, esses dias eu estava pensando, eu não sei te dizer quantos anos eu tenho de pastoreio. Assim, agora eu tenho que perguntar para a pastora Lenita, que ela vai saber mais do que eu. Eu não lembro mais, já faz muitos anos. Mas um dia desse eu estava pensando, estava vendo o Davi pregar, e aí eu comentei com a Tati, falei assim: Davi vai ser um grande homem de Deus, um grande pastor, um grande pregador. Porque se ele já está pregando do jeito que ele prega hoje, e o Davi está fazendo 20 anos de idade, imagina quando ele tiver 45, como eu tenho. Eu fiquei só pensando isso. Sabe por quê? Porque existem coisas que são no caminhar. E Deus já me mostrou que tem coisas que você planta para outro colher. E está tudo bem. Porque a pastora Lenita plantou anos da vida dela com a igreja dentro de casa. Depois eu vim colher com a igreja aqui. E os nossos filhos vão colher só Deus sabe aonde. Porque a gente vai alcançando cada vez mais pessoas. Então, uma outra mentira que Satanás põe na tua cabeça é: olha para o lado. Olha o que está acontecendo na vida do outro. Por que o outro consegue fazer isso? Por que o outro tem mais dinheiro? Por que o outro tem mais felicidade no casamento? Por que o outro tem isso? Por que o outro tem aquilo? Isso é uma mentira. Porque ninguém falou para você na Bíblia que você estava competindo com alguém.
Ninguém nunca te falou isso na Bíblia. A sua competição na Bíblia é consigo mesmo. Porque você precisa ser melhor a cada dia. E existem coisas que você só vai ser melhor se nascer de novo. Porque Jesus diz, é necessário nascer de novo. Esse mês a gente vai batizar um monte de gente aqui na igreja. Estou muito feliz com isso. Porque as pessoas vão nascer de novo. E elas vão nascer de novo e mais do que isso, elas vão se transformar em habitação do Espírito Santo. E no momento em que elas forem habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo faz transformações ainda maiores na vida dela. E olha, não adianta você olhar para uma pessoa que tem 80, 90, 100 anos de idade, que está na igreja desde os 20, e você pensar assim, nossa, eu tenho muita coisa para caminhar. Podia ser pior, você podia estar caminhando na direção errada. Era mais passo ainda para poder voltar e ainda ir na direção certa. Então para, porque essa é outra mentira que Satanás põe na tua cabeça. Não deixa mais o inimigo da tua alma ganhar a tua alma. Porque é isso, porque na sua alma está o seu sentimento. E se ele é inimigo da tua alma, porque você vai viver o sentimento que ele colocou. Quando eu vou orar pelos meus filhos, eu oro para que Deus tire da mente e do coração deles tudo que não foi colocado por ele. Essa é uma oração que eu faço quase sempre. Falo, Senhor, tira do coração deles e da mente deles tudo que não foi colocado por ti. Porque eles vivem essa mesma batalha. Eu vivo, você vive, eles vivem. Mas a gente precisa ser mais esperto. Por quê? Porque a gente começa a achar que as coisas são assim. Porque no mundo é assim. Então as coisas são assim e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Porque em Romanos está dito assim, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo. Ou seja, o padrão desse mundo é lixo. Não se amoldem ao padrão do mundo. Eu vejo, por exemplo, a quantidade de... Isso a gente vive muito quando a gente é adolescente. Adolescente, ele é capaz de brigar pai, mãe, irmão, tio, não sei o quê, para poder se moldar a um grupo específico de amigos. É impressionante como o adolescente é capaz de fazer isso. Mas sabe o que acontece? Primeiro, se você precisa se moldar para ser amigo daquelas pessoas, eles não são seus amigos. Para começo de conversa. Segundo, você está brigando com aquelas pessoas que espiritualmente estão ligadas a você pelo resto da vida. E talvez aqueles amigos não sejam. Você está tomando decisões erradas. A gente sabe disso. Eu estou falando aqui para um monte de adulto, a gente sabe disso. Porque a gente vê que adolescente às vezes é meio burro mesmo com as coisas. E acha que está certo. Mas quando a gente é adulto, a gente também é meio burro com as coisas e acha que está certo. A gente só não repara. A gente só não percebe. Hoje eu vi uma pessoa se gabando de ser grossa e não conseguir ser gentil. Uma pessoa de Deus. Eu podia estar falando de alguém longe, fora. Não é uma pessoa de Deus. É a pessoa que tem síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vivi assim. Sabe? É isso assim. Pau que nasce torto, nunca se direita. Não é assim. Que essa é outra mentira que o inimigo pôs na tua cabeça. Não existe nada, absolutamente nada na tua vida que você não consiga mudar com a ajuda de Deus. Nada. Não existe doença, não existe nenhuma condição mental, física, espiritual, financeira, amorosa. Não existe nada que não seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque na Bíblia não existe nenhum momento em que Jesus falou assim, opa, que isso aí eu não dou conta. Não existe. Ele ressuscitou, ele curou, ele transformou, ele perdoou. Ele foi lá no inferno, pegou as chaves do inferno. Ele ressuscitou para que a gente pudesse ser salvo. E depois ainda falou assim, no meu nome vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Então não existe. Mas a gente acredita que existe. Eu me lembro quando eu via as pessoas ou orando em línguas, ou tendo dom de conhecimento, ou alguma coisa, eu pensava assim, tá aí uma coisa que Deus não preparou para mim. Deus preparou para eu pregar. Porque desde criança, vinha pastor, vinha pastora e falava, e Deus tomava aquela pessoa e falava, eu te dei o dom da palavra. E eu pensava, beleza, isso daí é meu. Eu só não queria pregar. Mas eu pensava, isso daí é meu. Mas o que acontece é que Deus trouxe. Quando eu passei a acreditar que Deus podia trazer. Vou te contar uma coisa para vocês. Sabe como foi que o Senhor trouxe dom de conhecimento de profecia para mim pela primeira vez?
A Tati e mais uma pessoa falaram assim, você precisa ler esse livro. Esse livro aqui, ele fala como você vai trabalhar dentro de você, para que você possa viver essas coisas, para que você possa receber esses dons do Espírito. Aí eu li umas 5, 6 páginas do livro e entendi. Falei, tá. Então é isso aqui, né? O livro vai dizer o que eu preciso de verdade acreditar e que eu preciso quebrar essas barreiras na minha cabeça. Eu entendi o que aquele livro dizia e naquele dia o Senhor começou a me mostrar coisas. É incrível, porque parece que ele só precisava que eu tirasse uma coisa assim dos meus olhos. Assim. Deus capacita você de formas que você não acredita. E eu não digo isso só para fazer a obra de Deus, não. Sabe que quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade. Foi muito engraçado isso, porque eu tinha uma matéria com um professor que todo mundo tinha muito medo. Era uma matéria de história da arte. E a gente tinha que fazer uma maquete muito difícil e tal. Já foi muito difícil, levou meses fazendo a tal da maquete. Mas chegou no dia de apresentar a maquete, ele falou assim, agora eu queria que vocês explicassem qual a relação que essa obra tem com o projeto desse cara para a cidade, não sei o quê. Perguntou um negócio que ninguém sabia. E eu tinha orado muito a Deus para me ajudar com aquela apresentação. Muito, assim, muito. Eu lembro que na hora o meu grupo inteiro entrou em pânico. Inteiro entrou em pânico. E eu fechei os olhos e pensei, é agora, pai. De verdade. Eu pensei, é agora, pai. E eu abri a boca e comecei a falar coisas que eu não sei falar mais. Que eu só soube no dia. Para poder explicar para ele. E eu não soube mais. Até hoje eu não entendo o que aquele projeto daquele cara tem a ver com o que ele propunha para o desenvolvimento das cidades modernas. Eu não faço a menor ideia. Tá? Mas eu soube na hora. Porque Deus capacita. Se você em algum momento acha que eu não tenho capacidade para fazer aquilo, você não tem mesmo. Mas você não está sozinho. Essa é a diferença. E olha, sabe o que acontece quando Satanás está lutando na tua mente todos os dias? Deus diz assim para você, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você só precisa resistir, e ele vai fugir de você. Porque aquela batalha você não perde mais. Então, eu quero encerrar hoje fazendo um convite para você, para que você seja mais consciente, para que você todos os dias possa pensar sobre o que você está pensando. Sabe, tira um momento de manhã, um momento à noite, um momento só seu. Um momento em que você não está com ninguém, ninguém vai te atrapalhar, filho não vai te atrapalhar, marido, esposa, ninguém. Tira um momento teu e começa a refletir sobre aquilo que vem à sua mente, sobre o que você tem pensado. E aí você começa a pensar, isso é de Deus? Isso que eu penso é de Deus? Essa ansiedade que está gerando em mim é de Deus? Esse medo, essa tristeza é de Deus? E aí depois você ora. Primeiro você vai pensar sobre isso. Depois você vai orar. E você vai falar, Espírito Santo, me responde. Abre o meu entendimento. E me responde na palavra. E aí você vai ler a palavra de Deus. E aí você vai refletir de novo sobre aquilo que ele te trouxe de resposta. E se você fizer isso todos os dias, você vai ser um vitorioso na mente. E o vitorioso na mente é um vitorioso no sentimento, que é o vitorioso na palavra e é o vitorioso nas ações. Porque a luta começa aqui. Não adianta olhar as ações que estão erradas. Olha qual é o pensamento que gerou o sentimento, que gerou palavras, que viraram ações. Aí você vai conseguir transformar isso na tua mente. Amém? Amém. A pastora falou uma coisa muito séria aqui, a pastora Tatiana. Toda vez que você tiver uma dúvida, se você está pensando certo ou não, pensa, como é a mente de Cristo? Como é a mente de Cristo? Eu me lembro que minha mãe tinha um livrinho que ficava na cabeceira dela que chamava assim, Em seu lugar o que faria Jesus, né? Seus passos o que faria Jesus. E eu olhava aquele livrinho e eu pensava assim, entendi. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que pensar, no meu lugar, o que faria Jesus. E essa é uma oração, e Tati falou certo, porque essa é uma oração que ela e eu fazemos muito. Que a gente fala, Jesus, tira a minha mente, substitui pela sua mente. Tira o meu coração, substitui pelo seu coração. Porque assim você sabe
se é de Deus. Porque Jesus fez um sacrifício de morte por você. Ele reinou sobre a morte, mas ele morreu para que você fosse salvo, para que você pudesse ter a mente dele, para que você pudesse ter a salvação que vem dele. E aí você pode ir nele. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso sozinho, é tudo posso no que me fortalece. E antes da gente orar para poder encerrar, eu queria convidar vocês para poder ficar de pé, para que vocês possam repetir comigo. Eu sei que quase todos vocês aqui já entregaram suas vidas a Deus. Mas olha, essa vitória na nossa mente, no nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, ela só é possível quando a gente entrega a Deus, tá? Então eu vou orar com vocês. Eu já entreguei, vocês já entregaram, eu sei disso. Mas para que a gente reforce, que a gente entende que Jesus Cristo fez isso por nós e que é a mente dele e a salvação dele. Então eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que o Senhor morreu por mim, para que eu pudesse ser salvo. Para que eu pudesse ser salvo. E ressuscitou no terceiro dia, E ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. vencendo a morte. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. E eu te peço E eu te peço que em ti que em ti eu tenha poder sobre todas as coisas. eu tenha poder sobre todas as coisas. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Renova a minha mente Renova minha mente e o meu coração. e o meu coração. Que eu seja entregue e blindado Que eu seja entregue e blindado e vitorioso em ti. e vitorioso em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.